clássico pernambucano estava previsto para ocorrer às 4h30 da tarde, no estádio José do Rego Maciel, mais conhecido como Estádio do Arruda, Casa do Santa. Porém, horas antes, ocorreu um confronto generalizado entre as torcidas organizadas dos clubes, principalmente a Explosão Inferno Coral e a torcida Jovem do Leão. Eu acho que tem alguns elementos importantes, João. Um deles é que hoje tudo é muito mais documentado do que era um ano atrás e muito mais do que era 5, 10 anos. Toda pessoa tem um smartphone, toda esquina tem uma câmera de segurança, então as pessoas estão sendo constantemente vigiadas. Esse é um elemento importante. Mas eu acho que mais do que isso, esse fato, além de ter sido documentado, é um fato que mostrou que houve uma organização para a violência. Ela não aconteceu num ponto, ela aconteceu em vários pontos da cidade. Eu trabalho com esporte há mais de 30 anos, seja como jornalista, seja como advogado, eu nunca vi tamanha selvageria em tantos pontos da cidade, ou de uma cidade, como naquele dia. Recife foi refém do medo. Recife viveu uma tarde de horror. Em vários cantos da cidade, as pessoas corriam, as pessoas tinham que se esconder, havia clima de guerra, bombas estouradas, agressão, pau, pedra e todo tipo de violência que se possa imaginar. Então eu, dentro de todo esse tempo, dessas décadas que eu trabalho, milito e acompanho o esporte, eu nunca vi imagens como aquelas. E eu acho importante a gente reforçar que esse não é um problema do Recife. Alguns amigos meus também disseram, olha, a imprensa do centro do país pega e olha para o Recife como se fosse um retrato isolado de uma violência. Não, não é verdade. Talvez o que aconteceu no Recife melhor retrate o clima de violência que a gente tem no Brasil, a sensação de segurança que a gente tem no Brasil. Hoje o torcedor que vai para o estádio torcer, e não para brigar, ele é refém de um torcedor que vai para o estádio para brigar. A qualquer momento ele pode ser vítima da violência. Do jeito que a gente está construindo a cultura do futebol no Brasil, hoje o torcedor que torce, que vibra, que quer acompanhar o seu time é refém do torcedor violento. Entre as cenas absurdas de barbárie, o que mais chamou a atenção foi o empalamento de um torcedor. Sim, empalamento. O presidente da torcida Jovem do Leão, João Victor Soares da Silva, após ser brutalmente espancado por torcedores rivais, estava caído ao chão e, enquanto recebia chutes e pauladas, foi violentado sexualmente por uma barra de ferro. Ele segue internado no Hospital Restauração, o que fez com que a violência ocorrida chegasse nesse extremo. Empalar uma pessoa é uma das descrições mais primitivas, ou seja, inclusive tinham anos e anos trabalhando nessa área, sobre essas temáticas, com esses estudos, pesquisas e trabalhos que não se ouvia falar de pessoas empaladas. Portanto, esta é uma demonstração de que o comportamento extremado, influenciado, marcado pelo confronto extracampos chegou a um nível tão grave de voltar ao tempo primitivo da vingança. Em relação a esta questão da possibilidade da empalação ter um significado machista, que um homem levou o outro ao domínio pleno, inclusive atingindo a sua masculinidade pela penetração de um objeto no ânus, no reto, isto é uma possível interpretação, mas que nos parece muito mais com o objetivo de marcar, demonstrar e provar que há uma superioridade de um grupo em relação ao outro, ou seja, que não basta neutralizar. Além de neutralizar, precisa ainda fazer um ato extremo, especialmente que signifique, demonstre, prove e que cause uma repercussão a ser um assunto comentado, enfatizado e especialmente reconhecido como sendo, em algum momento, até superior. Mas as torcidas de lá, as uniformizadas, elas têm historicamente, eu não sei como é que está hoje, mas elas tinham historicamente uma relação muito próxima com as diretorias dos clubes. Como acontecia em Pernambuco, como acontecia em São Paulo e vários clubes, eu também fiz uma série sobre violência em São Paulo, um presidente de um grande clube daqui de São Paulo disse que tinha medo das torcidas organizadas e financiava o carnaval de uma torcida uniformizada por medo.
Isso está gravado na matéria e a matéria foi ao ar. Então, o que acontece no Recife é que lá os clubes também têm uma torcida muito forte. Na capital pernambucana, eles não torcem para Flamengo, torcem para Grêmio, Internacional, ou Corinthians, ou Fluminense. Não, eles torcem para os times de lá. E lá tem dois times mais populares, o Santa Cruz e o Sport, e um terceiro time que é o Náutico. Mas essa rivalidade ela é muito presente. Ela está no dia a dia do torcedor. E essas torcidas uniformizadas, que muito tempo foram financiadas pelas diretorias e hoje têm uma organização própria que movimenta dinheiro, elas também se mobilizam através da briga, através da violência, para ganhar um status interno junto com esse torcedor, em cima de uma cultura da violência que o Brasil alimenta. Quando a gente fala de violência, a gente precisa entender que todos os atores envolvidos no esporte, eles precisam agir e eles têm responsabilidade. Então a gente tem, de uma maneira bem simples, sem ser simplista, dois movimentos distintos que precisam atacar a violência, que são o movimento privado do esporte, federações, clubes, atletas e torcedor, a gente pode colocar o torcedor aí, e o movimento do Estado, que é o poder público, com segurança pública, com Ministério Público e com justiça e com poder executivo. Dentro do movimento privado do esporte, qual é a competência? O esporte ou o Santa Cruz, que tinha o mando do campo, ele conseguiria garantir segurança a 4, 5, 6 quilômetros do estádio? Eu particularmente acho que não. Mas a legislação esportiva traz que a responsabilidade do clube mandante pela segurança no evento esportivo. Não só do clube mandante, como do poder público e também do organizador do evento, que no caso é a Federação Pernambucana de Futebol. Mas no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil é a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Então, quem organiza o evento tem responsabilidade, o clube mandante tem responsabilidade e o poder público tem responsabilidade. Dentro do que traz a legislação, essa responsabilidade pode ir até 5 quilômetros do raio do estádio, que é o que traz a Lei Geral do Esporte. Agora, dentro da justiça desportiva, a responsabilização do clube tem sido no entorno do estádio. Qual é a leitura de entorno do estádio? Áreas de acesso ao estádio. Portão de acesso, entrou no portão de acesso, mas ainda não entrou no estádio. Essa é a minha leitura. E aí ele tem responsabilidade pela segurança. Ele precisa garantir segurança privada, ele precisa conversar com o poder público para garantir um efetivo da polícia militar que garanta a segurança de todos que vão para o estádio. Então ele tem responsabilidade sim, e ele precisa, obviamente, assumir essa responsabilidade no caso de não conseguir garantir essa segurança necessária, ser responsabilizado com perda do mando de campo, com interferência, com jogo sem torcida. Isso é o que traz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Agora, quando ele não tem meios para impedir essa violência, aí obviamente isso vai ser analisado pelos julgadores, pelos auditores do Tribunal de Justiça Desportiva, e isso vai ser um atenuante para a pena ser reduzida. Agora, eles têm responsabilidade sim, é importante a gente destacar, agora dentro do escopo, dentro daquilo que está ao alcance deles. O que não está ao alcance, por exemplo, segurança pública, uma briga que acontece muito longe do estádio, isso é o poder público que precisa garantir.